Sabe quando você recebe um abraço inesperado de alguém? Quando você está assim, parado, você está assim, quieto, uma pessoa de forma inesperada vem dar um abraço em você? Normalmente os homens assim, né, a gente sempre está quieto, sempre está preocupado com alguma coisa, ou nossa mulher vem e nos abraça. Sabe esse abraço que essa pessoa dá? A gente pode representar ela como Jesus. E a pessoa que está sendo abraçada pode representar nós. Só que é interessante, porque a pessoa que é abraçada, o que acontece? Essa pessoa que é abraçada, se normalmente são os homens, o que elas ficam pensando? Olha, eu acho que eu esqueci alguma coisa, acho que eu esqueci uma data de aniversário, eu acho que eu esqueci alguma coisa, esqueci a toalha em cima da mesa ou em cima da cama, eu esqueci alguma coisa, ou eu posso estar pensando assim, mas por que eu estou recebendo esse abraço? O que eu preciso fazer para agradecer esse abraço que eu estou recebendo? E basicamente a graça é sobre isso, é sobre Jesus nos abraçar, e a gente ficar ali totalmente incomodado, a gente ficar ali totalmente inconformado com aquilo, sem saber o que vai fazer, sem saber o porquê, e mais do que isso, ainda ficar pensando naquilo que a gente pode fazer para receber aquele abraço. Por quê? Porque a graça é algo bom demais, é algo que a gente não merecia, é algo que a gente não pertencia, mas mesmo assim Deus nos decidiu nos amar. É algo que a gente não sabe o que fazer, não sabe como perceber, e a gente sempre fica pensando, o que eu preciso fazer para receber essa graça? O que eu preciso fazer para perceber essa graça de Deus nos nossos corações? E um texto bem interessante que fala sobre isso, que eu quero compartilhar com vocês também, está lá em Tito 2, 11 ao 14, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus, grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então posso dizer para vocês nessa noite que o poder da graça é nos salvar, e Ele nos salva através de Jesus Cristo. E eu quero provar isso para vocês nessa noite, através dessa palavra, através desse texto que nós acabamos de ler aqui sobre essa mulher que ungiu os pés de Jesus. Vamos lá? Para nós entendermos um pouquinho o contexto do que eu estou falando. O capítulo 7 fala sobre alguns milagres que Jesus fez. Primeiro, Jesus ele cura um servo de centurião sem precisar ir na casa do centurião. É um ato de fé. Segundo, Jesus vai até uma aldeia chamada Naim, e lá ressuscita um jovem, um filho de uma viúva. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus ele ressuscita esse menino, quando Jesus ressuscita esse homem, a fama dele se espalha por toda a Judeia. Ou seja, Jesus fica conhecido como um profeta. Então, diante de tudo isso, nós chegamos nessa mulher pecadora. Qual é o contexto? Jesus é conhecido como um profeta, Jesus é conhecido como aquele que pode fazer as coisas por todas as pessoas. Então, diante dessa palavra aqui, diante desse contexto, as pessoas queriam descobrir quem realmente era Jesus. Se Jesus era o Salvador que tanto falava, ou se Jesus era somente um profeta. Era alguém que podia curar, alguém que podia transformar as pessoas, mas que não poderia perdoar os pecados. Então, diante dessa palavra, nós chegamos nesse contexto aqui, dessa mulher que unge os pés de Jesus. E eu tirei 4 características dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira, a graça tira o medo e apresenta o amor. Para a gente entender um pouquinho dessa mensagem, a gente precisa entender quais são os personagens principais. E aqui nós temos 3, a mulher pecadora, o fariseu que é Simão e Jesus. E é interessante porque a palavra do Senhor fala primeiro dessa mulher pecadora. Aqui a gente não consegue identificar qual é o pecado dessa mulher, a palavra do Senhor não deixa claro. Ela pode ser uma pessoa que cometeu adultério, uma pessoa que é prostituta, uma pessoa que fez algo de errado. Mas o que a gente pode inferir desse texto é que por ela ser chamada de pecadora, por ela não ser chamada pelo seu nome, e ela ser identificada como pecadora, ela sofreu algumas coisas diante da sociedade. Era uma mulher que era rotulada pelo seu pecado, era uma mulher que era rotulada pelo aquilo que ela tinha feito diante da sociedade. Era uma mulher que não podia estar perante as pessoas, era uma mulher que era deixada de lado, uma mulher que não podia participar de nada que acontecia, porque tudo que ela tocava, as pessoas acreditavam que ela ficava impura. Tudo que ela encostava, tudo que ela apalpava, as pessoas ficavam impuras diante dela. E é interessante porque a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela ouve falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela vai de encontro até Jesus. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque essa mulher não é bem-vinda nesse local. Essa mulher não é bem-vinda diante da sociedade, e mais ainda, ela não é bem-vinda numa casa de fariseu. Por quê? Porque é ali que os fariseus vão conflitar ela, é ali que os fariseus vão falar sobre o seu pecado, é ali que os fariseus vão falar sobre aquilo que ela fez de errado. Só que a palavra do Senhor fala que ela, ao saber que Jesus estava naquela casa, ela vai de encontro a Jesus. Ao saber que Jesus estava chegando na casa do fariseu, a palavra do Senhor fala que aquela pecadora rompe todos os seus rótulos, rompe todos os seus medos e vai em direção a Jesus.
Isso é interessante, porque quando nós entendemos que o nosso pecado é perdoado por Jesus, e quando nós entendemos que nós somos totalmente amados por Jesus, nada mais nos importa. Nada mais importa naquilo que pode acontecer diante da nossa sociedade. Quando a gente entende que nós somos perdoados, quando nós entendemos que o nosso pecado está fora daquilo que Jesus pode fazer por nós, nós vamos em direção a Jesus sem preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer, sem preocupar com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque nós queremos encontrar Jesus. O pastor Judas de Smith vai dizer assim também: a graça de Deus é algo maravilhoso. A graça de Deus é algo que nos traz bondade, que nos traz misericórdia. A graça de Deus é algo que nos traz amor. E ele vai dizer que se nós queremos nos afastar do pecado, nós não precisamos de força de vontade nenhuma, nós precisamos mais de Jesus. E eu vejo claramente isso nessa passagem. Eu vejo claramente isso na vida dessa mulher. Ela não precisava de palavras, ela não precisava de pessoas falando sobre ela, mas sim ela precisava de Jesus. E o que eu posso inferir sobre essa palavra é que quanto mais nós amamos ao Senhor, quanto mais nós entendemos que nós somos perdoados, mais nós vamos em encontro ao nosso Deus. Quando nós entendemos que o nosso pecado é perdoado, quando nós entendemos que o nosso pecado foi entregue naquela cruz, nós vamos em direção ao nosso Jesus, em direção ao nosso Mestre. O segundo personagem dessa história é o fariseu, Simão. Possivelmente ele era um mestre, porque era uma pessoa que conhecia muito da palavra do Senhor, uma pessoa que convida a outra pessoa para estar na sua casa. Normalmente ela era um mestre, uma pessoa que sabia muito sobre isso. Só que para a gente entender, a gente precisa entender quem é esse fariseu, quem são os fariseus. Como já falei, os fariseus são aquelas pessoas que estudavam todos os dias sobre a palavra do Senhor, estudavam sobre as leis do Senhor. Então elas pegavam mais ou menos 600 leis do Senhor, mais ou menos 600 ordenanças do Senhor do Antigo Testamento, e elas gravavam em suas mentes. E elas entendiam que se elas praticassem tudo da forma que estava na palavra do Senhor, eles seriam salvos. Eles entendiam que tudo o que eles faziam deveriam ser diante da lei do Senhor. E mais do que isso, eles queriam que a sociedade fosse mudada através dessas leis. E é por isso que os fariseus eles ficavam totalmente firmes diante da sociedade. É por isso que os fariseus eles ficavam totalmente firmes diante da sociedade para aplicar o pecado, para falar sobre o pecado. Só que é interessante porque esse fariseu, ele chama Jesus para a sua casa. Ele entendia que Jesus era um mestre, mas ele não entendia que Jesus era o seu Salvador. Ele queria saber se Jesus era um profeta. Ele queria encontrar um profeta, mas ele não queria encontrar o seu Salvador. E nós vemos isso em Lucas 7:39, que diz assim: ao ver isso, havia convidado, disse a esse mesmo: este homem fosse profeta, saberia que nele estava tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Isso aqui é interessante, por quê? Porque os fariseus estavam totalmente de forma contrita naquele lugar, de forma constrangedora. Por quê? Porque eles sabiam sobre a lei do Senhor, eles sabiam tudo o que eles poderiam fazer para Deus. Eles queriam saber se Jesus era realmente um profeta, eles queriam descobrir se Jesus era um mestre. Eles queriam convidar esse mestre para a sua casa e debater com ele, entendendo que ele era um profeta. Só que em vez disso, Jesus ele se olha para uma mulher pecadora. Jesus se vê diante de uma situação em que a mulher está lavando os seus pés. O fariseu não queria saber se Jesus era o seu mestre, o fariseu não queria descobrir se Jesus era o seu Salvador, não. Ele só queria saber se essa mulher, se esse homem era um profeta ou não. Isso fala muito aos nossos corações, porque a nossa maturidade cristã fala muito se nós queremos conhecer Jesus como o nosso mestre, o nosso Salvador, ou se nós queremos conhecer Jesus somente como um profeta, como alguém que pode fazer as coisas pela gente, ou somente uma pessoa que pode falar coisas para nós. E eu vejo muito dessa situação, porque diante de uma situação constrangedora, diante de uma situação que essa mulher não era bem-vinda, que essa mulher não poderia estar naquele lugar, ela fica totalmente rendida aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela entendia o quanto ela era perdoada, o quanto ela era amada pelo Senhor. Ela não queria se preocupar se as pessoas diriam que ela era uma pecadora. Ela não queria se importar com aquilo que as pessoas estavam dizendo sobre ela, não. Ela queria saber aquilo que Jesus dizia sobre ela, que ela era salva, que ela era perdoada dos seus pecados. A segunda característica desse texto que nós lemos
Para entendermos a graça, precisamos ter consciência que somos pecadores. Lucas 7, 41, 43, como lemos, a palavra do Senhor vai contar sobre uma parábola que diz assim: 2 homens deviam um certo credor, e um lhe devia 500 denários e outro 50. E nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, e por isso perdoou a dívida dos dois. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. A título de informação, os denários eles representavam a moeda daquela época, e um denário representava um dia de trabalho. Então, em formas numéricas, uma pessoa devia 500 dias de trabalho para aquela pessoa, em torno de 1 ano e 4 meses, nos nossos dias atuais, e o outro homem devia 50 dias, em torno de 2 meses. Só que é interessante, porque o intuito dessa palavra não é dizer o quanto essas pessoas elas deviam. O intuito dessa palavra não é dizer se eu devia mais ou se eu devia menos, não. Aqui deixa claro que essas duas pessoas deviam. O intuito dessa palavra é dizer que essas duas pessoas são pecadoras, e que essas duas pessoas não tinham como pagar. O intuito dessa palavra é dizer que eu e você, nós pecamos, nós somos pecadores, e nós não tínhamos como perdoar os nossos pecados, não tínhamos como pagar essa dívida. Não fala se nós perdoamos mais, ou se nós pecamos mais ou se pecamos menos. Não, fala daquilo que Deus ele pode nos perdoar. E é interessante porque dessa parábola nós podemos tirar 2 itens. Primeiro, que o pecado existe e nós não tínhamos como pagar. Para nós entendermos a graça, nós precisamos entender que o pecado realmente existe. Ele existiu ontem, ele existe hoje e ele sempre existirá, até a volta de Jesus. Então a primeira característica dessa parábola é que todos nós somos pecadores. Ou seja, todos nós estamos diante do pecado. Só que isso aqui, ela precisa ser entendido de uma forma melhor. Por quê? Porque se nós acreditarmos que nós somos somente pecadores, que nós somente erramos, que nós somente pecamos, nós vivemos uma vida diante do pecado, nós vivemos uma vida de escravidão diante dele. Nós sempre estaremos dizendo: olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E toda vez que nós fazemos aquilo ou isso, toda vez que nós fazemos algo para o Senhor ou não fazendo algo para o Senhor, nós estaremos como coitados, entendendo que nós somos pecadores. Se nós entendemos que somente o pecado existe, nós entendemos que a nossa vida é uma vida pecadora, uma vida somente de erros. E o segundo item que nós podemos tirar dessa parábola é que a graça de Deus dá conta de toda a nossa indignidade. Jesus deixa claro que os dois não tinham como pagar, e que o mesmo homem, o mesmo Senhor, quitou as duas dívidas. Ou seja, não importa se ela é grande, se ela é pequena, as duas dívidas foram quitadas. Não importa se foram 500 denários ou se foram 50 denários, as duas dívidas foram pagadas por aquele Senhor. Aquelas duas dívidas foram quitadas por aquele Senhor. E aqui deixa claro que a graça de Deus, ela dá conta de tudo que nós podemos viver. Mas diante também desse segundo item, nós não podemos ficar somente nisso. Porque se nós entendemos que somente a graça, ela dá conta de tudo que nós podemos viver, nós podemos viver uma vida de legalismo. Por quê? Porque toda vez nós temos uma justificativa para o nosso pecado. A gente acha que aquilo que nós fazemos não é mais pecado, é um pecado comum. A gente acredita que se a gente mentir, não é mais um pecado. A gente acredita que se a gente falar mal das outras pessoas, não é mais pecado. De forma indireta, nós fazemos uma lista de níveis de pecados. A gente acha que um pecado é mais alto do que outro pecado. E a gente acha que todos os nossos pecados têm justificativa diante do Senhor. E se nós vivemos somente desse legalismo, nós entendemos que tudo que nós fazemos contra o Senhor é muito pouco ainda. Se nós entendemos somente a graça de Deus, entender que somente Ele deu conta de tudo que poderia estar sobre nós podemos dar desculpas sobre todos os nossos pecados. Só que é interessante porque esses dois elementos, quando eles são juntos, quando nós entendemos que o pecado existe, que Deus dá conta de todo o nosso pecado, que Ele dá conta de tudo, nós fazemos como essa mulher, nós nos rendemos aos pés de Jesus, nós entregamos aos pés de Jesus e entendemos tudo aquilo que Ele pode fazer para nós. Nós entendemos sim que o pecado existe, que nós somos pecadores sim. Entendemos também que Deus dá conta de todos os nossos pecados e que Ele pode curar todos os nossos pecados. Mas quando nós juntamos essas duas coisas, nós vivemos uma vida de arrependimento, nós vivemos uma vida de confronto e nós vivemos uma vida de entrega ao Senhor. E nessa passagem eu vejo isso.
Uma mulher que tinha convicção que ela era pecadora, uma mulher que ouviu falar de um Jesus que perdoava os seus pecados. Eu entendo que quando ela entendeu isso, ela não conseguia mais segurar no seu coração o quanto ela amava o Senhor. Quando ela entendeu que os seus pecados eram perdoados, e quando ela entendeu que Jesus podia dar conta de todos os seus pecados, ela vai em direção aos pés de Jesus. O pecado existe sim, e nós somos pecadores. Jesus dá conta do nosso pecado, sim, sim. Mas quando nós entendemos essas duas coisas, nós nos rendemos aos pés do Senhor. Nós não nos preocupamos mais com aquilo que nós podemos fazer ou deixamos de fazer, não. O nosso maior papel é amar o nosso Senhor. Quando a gente entende que o pecado existe, que Deus dá conta, enquanto nós unimos essas duas coisas, nós não mais preocupamos com aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. O nosso único papel é de amar o nosso Senhor e de se render aos pés de Jesus, como fez aquela mulher. A terceira característica desse texto: a graça de Deus, ela muda ambientes. É interessante porque quando Jesus ele para de contar essa parábola, ele faz uma comparação. Ele coloca as duas pessoas nos mesmos níveis. Ele coloca aquela pecadora de um lado e os fariseus do outro lado. Diante daquela sociedade, isso nunca podia acontecer. Uma pessoa que não era bem vista naquele ambiente, uma pessoa que não era bem vista diante daquela sociedade, diante daquele momento ali. A gente vê que os olhos de Jesus eles se voltam para aquela pecadora. Enquanto os fariseus poderiam estar falando sobre ela, sobre a lei, falando o seu pecado, falando aquilo que ela fez de errado, o nosso Jesus está olhando para ela com totalmente a sua graça. E nessa noite eu quero dizer para você que a graça de Deus ela muda o ambiente da sua vida. Não importa o quão longe você foi do Senhor, não importa o quão profundo você está longe do Senhor. Quando você se arrepende, esse arrependimento gera mudança na sua vida e também no ambiente em que você está inserido. Eu posso pensar que diante desse jantar poderia ter, 20 pessoas, 50 pessoas, em que poderiam estar falando sobre a lei do Senhor, que poderiam estar falando se Jesus é o profeta ou não. Jesus se preocupa primeiramente em olhar para aquela mulher, em olhar para o pecado e pela redenção daquela mulher. Então nessa noite eu quero que você entenda que a graça de Deus ela muda o nosso ambiente. A graça de Deus muda o ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa família, o ambiente dos nossos filhos, o ambiente das nossas empresas, o ambiente dos nossos trabalhos, o ambiente dos nossos sonhos. A graça de Deus é capaz de mudar qualquer situação, a graça de Deus é capaz de mudar qualquer situação que está contra nós. E a quarta característica que eu vejo desse texto: mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 7, 47, 48 diz assim: portanto, eu lhe digo, os meus muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse ela: os seus pecados são perdoados. Quando nós entendemos o quanto nós somos amados por Deus, isso determina o quanto nós vamos amá-lo. Quando nós compreendemos o quanto nós somos perdoados, isso vai determinar o quanto nós amamos o nosso Senhor. Isso aqui fala muito para mim, porque eu tenho noção de quanto eu fui perdoado pelo Senhor. Eu tenho noção do quanto eu não poderia estar aqui. Eu tenho noção do quanto eu não poderia ter as coisas que eu tenho, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. E quando nós entendemos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos perdoou, amá-lo fica uma coisa natural. Amá-lo fica algo nítido nas nossas vidas. Querer fazer as coisas para o Senhor é de forma natural.
Uma vida longe de Deus não vale a pena ser vivida. Ela nunca terá sentido. O vazio dos nossos corações nunca será preenchido se não tiver Jesus. Lucas 7:49 vai dizer assim: e os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Posso dizer que essa aqui é uma das mensagens mais tristes, esse versículo, porque aqui de forma implícita, Lucas, que escreveu esse texto, está dizendo que a gente pode estar com Deus na nossa casa e a gente não reconhecê-lo como um Deus. Não entra na minha cabeça Simão ter Jesus na sua casa. Não entra na minha cabeça Simão ter Jesus, o próprio Deus, em sua casa, e ele não reverenciá-lo da forma devida. Não entra na minha cabeça essas pessoas vendo esse ato de perdão dessa mulher. Você perguntar, por que Jesus perdoa pecados? Não entra na minha cabeça que a gente pode passar essa vida aqui sem ter um encontro com Jesus. Não entra na minha cabeça a gente poder passar diante dessa sociedade, diante de tudo que nós podemos viver, e nós não conhecemos Jesus como nosso Senhor. Não entra na minha cabeça Simão fazer tudo aquilo para aquele homem, achando que ele era um profeta, somente um profeta, rebaixar Jesus a somente um profeta. Se ele era o nosso Salvador, se ele é o nosso Salvador. A graça só pode ser percebida participando dela. Eu quero ler um texto com vocês. Lucas 23, 34, 35 diz assim: disse Jesus: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram suas roupas dele, tirando sortes. E o povo ficou observando, e a autoridade os ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo, Deus escolhido. Esse é o nosso Jesus. O Jesus que estava sendo levado à nossa morte. Jesus que levou o nosso castigo naquela cruz. E sabe o que me pega nesse texto? É que diante de um momento em que ele poderia estar falando: olha, Jesus, mate essas pessoas. Jesus, ele se mostra em compaixão e fala assim: Pai, perdoa-los. O mais interessante é que as pessoas estavam dizendo assim: salvou os outros, salve a si mesmo. Jesus, ele podia se auto-salvar. Só que em vez disso, ele falou: não, porque eu preciso abraçar vocês. Eu preciso morrer nessa cruz. Porque eu preciso abraçar a Elisama, eu preciso abraçar a Letícia, eu preciso abraçar a Camila, eu preciso abraçar o Alex. Jesus, ele podia se auto-salvar, mas em vez disso ele se preocupou em nos amar mais ainda. Jesus, ele podia ter tirado aquela cruz e não ter morrido no nosso lugar, mas em vez disso ele decidiu nos abraçar. Nos abraçar sem nós merecermos, sem nós nos darmos nada em troca a ele. Enquanto Jesus sofria, ele podia estar dizendo a mim e você nessa noite: eu preciso te abraçar. Se é algo que eu entendi dessa palavra, que o poder da graça é porque ela nos salva. E por que ela nos salva? Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Morreu no meu lugar, no seu lugar. Morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Esse é o poder da graça. Não é um profeta que vai nos curar, que vai nos tirar dor, não. Esse é um Deus poderoso que pode nos salvar. E por Ele poder nos salvar, e poder perdoar pecados, nos curar, nos transformar, isso fica fácil para Ele. Porque as pessoas poderiam curar, poderiam transformar, mas ninguém poderia perdoar pecados, somente Jesus pode perdoar os nossos pecados.
E esse é o poder da graça. O poder da graça é perdoar os nossos pecados. Perdoar sem nós mesmos merecermos nada dele. E nessa noite eu quero que você entenda isso. O quanto você foi perdoado por Jesus. O quanto você não merecia e mesmo assim você está aqui nessa noite. Se coloca de pé nessa noite.